Graças e paz, igreja, amém? Amém? Glória a Deus. Primeiro domingo do ano, convido você a abrir a sua Bíblia comigo em Números capítulo 13, o versículo de número 33. Números capítulo 13, o versículo de número 33. Quem encontrou, diga amém. Se você puder, coloque-se de pé. Vamos ler a palavra de Deus. Números capítulo 13, o verso de número 33. Vai nos dizer o seguinte: ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, assim éramos aos seus olhos. Vamos ler mais uma vez. E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como os gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Amém. Vamos orar. Jesus, muito obrigado por esta manhã. Nós pedimos, Deus, ao Teu Espírito Santo que nos dê revelação e entendimento da Tua palavra. Abra a nossa mente, alinha o nosso espírito com o Teu. Nós te amamos e damos toda a glória ao Senhor. Que o Teu nome seja exaltado e glorificado aqui neste lugar. Que nós possamos, Deus, ter um ambiente, Pai, de revelação, de sabedoria. Que possamos transbordar da Tua presença nesta manhã. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vocês podem se assentar em nome de Jesus. Muito bem, meus amigos, nós lemos o texto que está em Números, capítulo 13, e o título da mensagem dessa manhã é Como você enxerga a si mesmo. Você pode perguntar para a pessoa que está do seu lado, como você enxerga a si mesmo? Faça essa pergunta. Esse é o nosso título, o título da mensagem de hoje. Mas antes de nós entrarmos no assunto, vamos entender o contexto daquilo que nós acabamos de ler. Amém? O capítulo 13 de Números, ele trata a respeito dos 12 espias. Israel, ele avançou em direção à terra prometida, e após uma longa jornada pelo deserto, as pessoas, elas montaram acampamento por alguns dias. E aí, quando eles estavam se aproximando de Canaã, Moisés, ele enviou 12 espiões, um de cada tribo, para ver o que eles poderiam descobrir sobre o país. Eles estavam ali procurando informações a respeito do terreno, do seu povo, das suas defesas, da sua produtividade. Mas veja bem, quando nós lemos o texto que está em Deuteronômio, o capítulo 1, o verso 20 e 23, nós temos a convicção, fica evidente que o envio desses 12 espiões era um desejo estreitamente do povo. Não era um desejo de Deus, não era uma ordem de Deus. Deus, ele permitiu que esse plano ocorresse para provar aonde estava o coração dos israelitas, dos israelenses. Então, o envio dos 12 não foi porque Deus falou, mas era um desejo do próprio povo, não tinha nada a ver com uma ordem de Deus. Então veja bem, por que Deus não falou para mandar espiões? Porque Deus, ele já havia dado uma ordem, ele já havia contado centenas de vezes como seria a terra prometida, como seria essa terra chamada Canaã. Ele havia dado todas as informações para o seu povo. Ele havia falado o que teria nessa terra, quais eram as tribos que estariam ali presentes. Isso nós encontramos lá em Êxodo capítulo 33. Em Êxodo capítulo 33, o Senhor, ele vai falar a respeito de tudo o que havia, o que existia em Canaã, quais as tribos que estavam ali naquela região e, acima de tudo, como eles derrotariam aqueles que estavam vivendo lá e tomariam posse da terra prometida. Sendo assim, qual que era a necessidade dos homens de levar espiões, de enviar espiões para a terra que Deus havia prometido? Não havia necessidade, porque tudo já tinha sido explicado previamente lá em Êxodo capítulo 33 pelo nosso Deus. Mas isso revela, infelizmente, a nossa natureza humana, a nossa tendência em caminharmos pela vista e não pela fé. O povo lá que estava vagando no deserto, peregrinando no deserto, eles tinham muito isso, precisavam ver para crer.
E muitos de nós, nos nossos dias, infelizmente, temos comportamentos, temos atitudes semelhantes. Não, só acredito vendo. Não, eu não, que fé o quê? Eu tenho que ver, eu tenho que tocar, eu tenho que ter a prova. E era exatamente isso o que estava acontecendo aqui, neste contexto. Veja bem, após os espiões terem examinado a terra, eles trouxeram alguns de seus frutos, mas eles também trouxeram uma notícia extremamente desconfortante. E essa notícia desencorajou todas as pessoas. Gente, não foi só uma galera que ficou desencorajada, não, foi todo mundo ficou desesperado, porque quando eles chegaram, eles falaram que aquela terra possuíam gigantes. Eles ficaram extremamente amedrontados. Eles viram as fortalezas que os gigantes haviam construído, os muros, e eles ficaram extremamente temerosos de invadir aquele lugar. Então, ao mesmo tempo que eles trouxeram boas notícias sobre os frutos, sobre o terreno, eles também disseram que aquela terra era lugar de gigantes e que tinham fortificações construídas e que eles certamente não conseguiriam passar por eles, derrotá-los. Então, aqui fica a nossa primeira pergunta, né? Como você enxerga a si mesmo? Certa vez, um homem disse o seguinte: ele disse que o mundo de um homem cego é determinado pelo limite do seu tato. O mundo de um homem ignorante é determinado pelo limite do seu conhecimento. E o mundo de um homem que não sonha, quer dizer, de um homem que sonha, não possui limites. Ou melhor dizendo, a gente pode colocar dentro do nosso contexto, o mundo daqueles que creem em Deus não possui limites. Não há limites para aqueles que creem em Deus. Amém? Então veja só, ter uma visão distorcida sobre si mesmo é algo extremamente limitante. Ver de forma distorcida é você não enxergar a verdade como ela é você não enxergar os fatos como eles são, é você ver apenas a deformação da realidade, a deformação daquilo que é verdadeiro. Logo, se aquilo que você enxerga como verdade está deformado, você se molda de uma maneira totalmente errada. Você se adequa àquela realidade de forma errada, porque a tua visão já está errada. Quantas pessoas já não falaram assim consigo mesma? Ah, mas eu acho que eu sou baixo demais, eu acho que eu sou alto demais. A gente tem um Lucas ali, né? 2 metros de altura. Ah, eu acho que eu sou alto demais, eu acho que eu sou gordinho demais, eu acho que eu sou magro demais. Ah, não, acho que eu não vou falar em público não, porque eu não sei falar. Ah, eu não vou me comportar dessa forma, é melhor ficar quietinho no meu canto aqui, né? Melhor não me expor tanto assim. Sabe? Nós temos uma visão distorcida sobre quem somos, e isso nos limita. Ah, eu sou vergonhoso demais, pastor. Não vou ser assim. Ah, pastor, eu sou muito careca, eu estou ficando já, né? Meu pai está aqui hoje, minha mãe também. Meu pai é careca, dá um tchauzinho aí, pai, olha lá. Recebi essa herança dele. Então, imagina, você fala assim: ah, eu vou ficar só de boné agora, porque minhas entradas estão aumentando. Sabe, a gente tem uma visão distorcida, e essa visão distorcida de realidade acaba nos limitando, gente. Faz sentido isso? Você se limita a partir de uma distorção. Entenda só, aqueles espias, eles retornaram da terra prometida e eles tiveram sobre si uma visão extremamente errada. A Bíblia conta que eles enxergavam eles como gafanhotos perante aqueles gigantes. Os 10 espiões descreveram as glórias da terra e depois eles acrescentaram um porém. Esse porém, ele significa, essa conjunção significa desesperança, descrença. Eles contaram um monte de coisas, um monte de benefícios, mas no final eles falaram assim: porém, eles se viam, eles se enxergavam como gafanhotos. E eles ainda falavam que os gigantes os enxergavam assim, que eles também viam eles como gafanhotos. O povo era forte, as cidades eram fortificadas e haviam gigantes lá. Os israelitas viram os gigantes e a si mesmos como gafanhotos. Eles viram os gigantes e a si mesmos eles viram como gafanhotos, mas eles não viram
o Deus Todo-Poderoso de Israel. Eles não estavam enxergando a partir da ótica de Deus, eles estavam enxergando apenas a partir da ótica humana. Aquela distorção não paralisou apenas os 10 que foram enviados, mas também todos os outros israelitas. Somente Caleb e Josué que não foram contaminados por essa falsa realidade, por esse medo, por esse temor. E Caleb, ele mostrou a verdadeira fé quando ele disse o seguinte, lá no versículo 30, que eles prevaleceriam. Caleb falou o seguinte: olha, nós vamos prevalecer. Caleb, ele enxergava aqueles gigantes não como gigantes, mas ele enxergava aqueles gigantes como pão. Por que ele enxergava como pão? Porque ele tinha convicção que ele poderia esmagá-los como se fosse um pão. Então, no coração do Caleb, do Josué, eles tinham uma convicção de que Deus seria por eles. Veja bem, os outros espiões estavam cheios de descrença e enxergavam apenas os obstáculos. Mas, veja bem, a descrença sempre vai enxergar obstáculos, mas a fé sempre vai ver oportunidades. Então, quando você vive sem fé, vive com descrença, você vai colocar limite para todas as coisas. Mas quando você tem uma vida de fé, você sempre vai encontrar uma oportunidade para o nome de Deus ser glorificado através daquela situação. Olha, está tudo dando errado, mas eu estou enxergando pela fé, e pela fé eu sei que eu serei mais do que vitorioso nessa situação. Pela fé eu sei que o nome de Deus, o nome de Cristo será glorificado. Pela fé eu sei que não existe limitações, não existe gigantes, não existe muralhas. Eu já tenho uma promessa, eu tomo posse dessa promessa pela fé. Pela fé eu posso todas as coisas, não porque eu sou muito bom, mas porque é o Espírito de Deus quem me fortalece.